Olá, meus irmãos. Mais uma vez aqui estamos, né? Felizes, cheios de vida, com muita esperança em nossos corações, sabendo que estamos no páreo aí para vencermos todas as batalhas, inclusive as que travamos conosco mesmo. Hoje, meus irmãos, antes de começar a falar com vocês, gostaria de lembrar que nós vamos ter uma festa junina online e que todos podemos participar, deveremos participar, para que a nossa casa possa se manter, porque brevemente estaremos regressando e teremos que encontrar a casa funcionando em toda a sua potência, não deixando nada a desejar. E é isso, então, meu recadinho antes das nossas vibrações iniciais, agradecendo sempre a Jesus, nosso irmão maior, ao nosso Pai Celestial, agradecendo a todas as equipes espirituais que nos protegem, que nos apoiam, que nos conduzem. E assim, andando sempre na luz, nós vamos sentindo sempre a alegria de termos como parceiro, como companheiro de caminhada, o nosso Mestre Jesus. E, portanto, nós, num único desejo e sentimento, pedimos que Ele permaneça conosco agora e para todo sempre. E hoje eu vou falar sobre deserto, né? O deserto. Eu sou a voz que clama no deserto. Então, isso quem falou foi João Batista. E isso está numa passagem de João 1:23. Mas vamos samplear ou copiar ou trazer para nós essa fala de João Batista. Sou a voz que clama no deserto. Vamos entender por que somos nós esse grande deserto. Quantas vezes nós já visitamos a crosta terrestre? Quantas vezes que nós já estivemos aqui como encarnados e quantas vezes, ou quase há um tempo imemorável, nós permanecemos vinculados a esta Terra, ligados ao planeta. Vejam só, nossas primeiras experiências eram assim inconscientes, nós estávamos ali, sabe, no reino animal e pouco nos diferenciávamos dele. E vivíamos por viver cada dia. Éramos um grande rebanho de seres humanos vivendo então no reino animal, não nos diferenciando deles, porque em nós não havia expectativa. Era um dia, e outro dia até. E assim nós fomos passando. Um dia, levantamos para a vida mais curiosos, mais interessados em tudo o que nos cercava. Começamos a observar a natureza e nós fomos lentamente submetendo essa natureza à nossa necessidade. Vejam só, esse é o despertar. E lentamente os nossos maiores inimigos, que eram os animais ferozes, passaram a ser o quê? Presas. Mesmo assim, ainda nos colocando riscos. E assim nós fomos passando, nós fomos evoluindo, submetendo aquilo que nós podíamos fazer em relação a nós mesmos. E aí nós fomos passando e atingimos uma hierarquia, então. Já nesse momento, no nosso desabrochar, nós já assumíamos um patamar elevado de hierarquia entre os outros seres viventes na Terra. Bom, crescemos, evoluímos e antes nada nos afetava. Nós vivíamos com uma tranquilidade, nós vivíamos com, digamos assim, placidamente, porque não havia motivos. Nós lutávamos pelo mesmo ideal, mas lentamente nós nos tornamos
acumuladores. Acumuladores não de coisas, porque nós sabíamos que não adiantava, porque depois que caía e não levantava mais, não poderia usar ou ocupar tudo aquilo que usava antes. Mas nós nos tornamos acumuladores de emoções. E esse acúmulo, essa coleção que nós fizemos, ela se agigantou de uma forma, mas eu vou falar algumas dessas emoções que estão, muitos ainda estão, né, pisando em cima dela numa altura muito grande. Então vamos lá, a mágoa. A mágoa da mágoa vem o ressentimento. Do ressentimento vem a ânsia da vingança. E a vingança traz o ódio. O ódio traz a frustração. A frustração faz com que nós nos rejeitemos. Então, é uma auto-rejeição. E a não aceitação dos fatos. E daí vem o remorso. Porque nessas emoções que nós somos peritos em acumular, nós vamos colocando tudo. Em determinado momento vem o remorso. Seja ele tardio ou não, mas o remorso aparece. Aparece o remorso pelo mal que praticamos, aparece o remorso por aquilo que nós julgamos e era tão diferente do nosso julgamento. Aparece o remorso do amor que nós não demos, do abraço que nós não demos, da palavra que nós não falamos. O remorso vem. E o remorso é destrutivo. Então, dentro de todo esse acúmulo de emoções, nós começamos o quê? A colocar isso no nosso disco rígido, né? Que é uma palavra da informática, né? Ou HD, disco rígido ou HD. É lá que ficam, né, guardadas as nossas memórias. E, tecnicamente falando, é a memória de massa. Por quê? Porque nada se perde. Ali tudo fica guardado. O nosso disco rígido é onde é? A nossa mente, né? A nossa mente, que armazenamos, então, mesmo quando estamos desligados. Seja desligados por alguma alteração neurológica, seja desligado pela indiferença e seja até desligado quando não no corpo físico, mas na indiferença também, né? Então, a nossa memória, meus irmãos, não é volátil. A nossa memória, ela nada se perde, tudo é gravado. E nós somos o resultado de todas essas experiências, de todos os nossos fracassos, de todas as nossas tristezas, de todos os nossos anseios e frustrações. Então, nós temos isso gravado. E lógico, nós não sabíamos administrar ou ser gestores, né, da nossa própria, do nosso próprio deserto. Vamos falar do deserto. Então, nós estamos lá dentro, então, desse deserto, porque nós falamos, eu sou a voz que clama no deserto interior, no deserto árido, que muitas vezes habita o nosso ser. E aí crescemos, sim, intelectualmente, sabemos que as nossas capacidades são ilimitadas. Então, nós vemos a cada dia o crescimento intelectual da humanidade, nós mesmos, mesmo não tendo feito cursos ou especializações, hoje nós temos uma potencialidade de desenvolver várias coisas. Por quê? Primeiro, por causa do nosso disco rígido, que nós já fizemos ou experienciamos várias vezes coisas diferentes, e porque também nós estamos evoluindo, tudo evolui. Tudo se move na natureza, na criação. Então, essas impressões fortes que ficaram em nosso disco rígido,
impressões da desilusão, dos fracassos e principalmente a sensação de tempo perdido, que enquanto nós estamos assim, despertos, nós não temos assim uma avaliação do que é o prejuízo que nos traz o tempo perdido. Moramos em corpos físicos diferentes quantas vezes? Milhares de vezes. Ocupamos vários graus na sociedade humana. Uma hora nós já tivemos um patamar mais elevado, outra hora um patamar menos elevado, outra hora conhecemos a riqueza, outra hora conhecemos a pobreza, enfim, nós fomos assim, de ponta a ponta, ou costurando uma estrada, aprendendo e depreendendo tudo aquilo que nós podemos guardar como educação. Educação espiritual. Mas o deserto, ele insiste, ele permanece conosco e ele nos deixa muitas vezes inertes, sem saber para onde ir, sem saber aonde chegar. E isso é um problema muito sério. E isso nos remete às nossas dores que muitas vezes não sabemos de onde vêm. Tristezas que não têm sentido no momento atual, mas, como eu falei, estão lá no nosso acúmulo de emoções. Eu digo sempre que emoção, ela não é altamente positiva, porque tudo tem que ser transformado em sentimento. Quando eu falo em sentimento, eu vou falar de uma outra forma que já falaremos. Então, dentro de nós, desse deserto árido, então existe a macro sentimento, a vingança, o ódio, a frustração, a não aceitação e, por fim, né, aquilo que eu falei que é o remorso. Cada um de nós, então, é a voz clamando nesse deserto árido e muitas vezes deserto insuportável de se ficar. Mas, enfim, tivemos um clarão. Jesus veio e nos trouxe o passo a passo para nós retirarmos cada elemento que nos machuca, que nos fere. Ele trouxe o passo a passo. Resta-nos entender, resta-nos aceitar. Porque quando nós entendemos que ele é a fonte da água viva, ou seja, ele mata a nossa sede. E quando ele diz, eu sou o pão, ele também mata a nossa fome. E nós somos sedentos e famintos de conhecimento, de entendimento. Então Jesus veio para que nós pudéssemos saciar a nossa sede e a nossa fome nesse deserto árido do nosso eu interior. E ele diz que ele tinha uma comida que nós não conhecíamos. Então ele vem trazendo uma inovação perfeita. Porque quando Jesus fala todos os seus ensinamentos a partir do sermão do monte, que está registrado no primeiro evangelho de Mateus e também em Lucas, então ele já começa a direcionar a nossa conduta, a nossa orientação com as bem-aventuranças. E quando ele diz bem-aventurados os que choram porque serão consolados, ele está falando diretamente para os nossos desertos. Para os nossos desertos que muitas vezes nos fazem chorar, nos fazem desistir ou fazem com que nós não nos compreendamos interiormente. Bom, quando Jesus fala isso e nós começamos a visualizar todas essas direções, nós mudamos a rotina, nós mudamos o nosso caminhar dentro desse deserto. Por quê? Nós vamos transformar o deserto árido em terreno fértil. Fértil para uma plantação,
fértil para que as sementes ali jogadas, elas tenham condições de germinar. E é lógico, germinando é uma outra etapa. Então, Jesus nos orienta a termos sempre o distanciamento da mágoa. Porque a mágoa, na verdade, ela está muito ligada ao nosso egoísmo, né? O eu. Então, se alguém nos remete a algo que nos desagrada, a primeira coisa que vem é a mágoa. A mágoa, ela é um veneno. Ela é um veneno e nos intoxica de uma forma que nós não podemos aquilatar. Então, Jesus vem, nos coloca, então, primeiro ponto, né, distanciamento da mágoa. E como que eu me distancio da mágoa? Fique acima da linha da ofensa. Ser livre para sentir e nunca ressentir. Quando eu sinto constantemente. Quando eu ressinto, é alguma coisa que é recorrente e vai me trazer também alguma inquietação. Então, eu tenho que sentir. E isso é liberdade, isso é ser livre. Perdão, é a palavra mágica, nunca vingança, sempre o perdão. O perdão, ele nos liberta de uma maneira indescritível. Amor suplantando todo o ódio. Nós não entendemos o ódio quando nós ainda observamos o outro que vai lá e mata e faz agressões ao seu semelhante, então nós achamos que aquilo é ódio. Não, aquilo está trabalhando dentro do ódio. E nós também, quando nós não conseguimos exercitar, por exemplo, perdão, então nós continuamos patinando no ódio. E o ódio nos prende tanto quanto o amor. Então, quando eu gosto, eu me sinto feliz, eu me sinto completa, amando. Mas quando eu odeio, eu me ligo. E é uma ligação, às vezes, muito difícil de se transformar. Ou seja, os laços ficam cada vez mais fortes, mais apertados do ódio, né? Então, o amor suplantando o ódio, realizar sem se frustrar. É uma coisa que nós temos que aprender ou ensinar desde cedo para as nossas crianças. Nós vamos falhar, mas não frustrar, vamos tentar de novo. Ou vamos ter um outro objetivo, um outro foco e vamos realizar. Se ainda tiver vontade, volte e retome aquilo que você acreditou que não deu para você fazer, não deu para realizar. E assim nós vamos nos livrando de toda a frustração. E essa frustração, ela nos traz também um veneno, porque ela faz com que nós não nos aceitemos. Ou seja, eu sou um fracassado, eu sou alguém sem a capacidade de fazer determinada coisa. Não. Então, esta aceitação vai nos trazer o quê? O bem-estar conosco mesmo, e isso é a aceitação, autoaceitação. Eu não estou falando da soberba, do eu, não. Autoaceitação é saber que eu sou, com tudo que eu tenho, o melhor que eu posso dar. E o melhor que eu posso dar é tudo aquilo que eu posso corrigir na minha visão do bom, do belo e do bem, que é muito importante. E ver a vida como ela é também faz parte da aceitação. Não adianta eu achar que eu não deveria, eu estou onde tenho que estar. Eu tenho que estar aqui nesse momento, realizando esse aprendizado muitas vezes, né? Mas sabendo que aquilo é o melhor para mim. Não é que eu pedi, aconteceu. Aconteceu porque lá atrás, no meu deserto, o que aconteceu? Eu criei essa situação lá atrás e ela vai se desenvolver. Lembrem do disco rígido, do nosso HD, que é a nossa memória. E ela
ela vai trabalhar assim, sabe? Ela trabalha como ela é um vagão que sempre vai levando o outro vagão, a máquina de frente, né? A máquina que puxa tudo, o restante da nossa memória, que é um grande trem. E aí, então, nós temos que ter essa consciência, abrir os nossos olhos no sentido de que a vida é como ela é. Eu posso mudar? Posso, desde que eu mude a mim mesmo primeiro, o meu interior. Por isso que nós temos como orientação primordial dentro do Espiritismo o conhece-te a ti mesmo. O autoconhecimento é fundamental para que nós possamos nos livrar de tudo aquilo que nós acumulamos. Então, nós vemos esses programas, aquelas pessoas que acumulam coisas que a gente fala, nossa, quanta sujeira, tinha inseto, tinha bichos, né, ratos, enfim, né? Só que dentro do nosso deserto interior também existe esses seres que são altamente destrutivos e estão inteiramente associados a tudo aquilo que nós guardamos, acumulamos no nosso deserto interior. E, por fim, não sentir o remorso. O arrependimento, sim, esse é válido porque o arrependimento ele faz com que você reconstrua ou que você comece a construir. Enquanto que o remorso nos paralisa, nós ficamos, é minha culpa, é minha culpa, é minha culpa, e nos paralisamos em relação àquilo que nós podemos fazer. O arrependimento vai fazer com que nós deslanchemos um projeto, uma realização, e assim nós ficamos plenos e entendemos a nossa capacidade. Então, para encerrar o nosso tema, nós temos todas as ferramentas para nós sairmos desse deserto árido e colocarmos dentro de nós um terreno fértil. E dizer, eu sou a voz que clama no deserto, porque eu falo e agora começo a entender que eu tenho que ir para um lugar onde haja ressonância. E essa ressonância é minha comigo mesmo, em primeiro lugar. Primeiramente, nós temos que nos olhar, temos que saber as nossas fraquezas, os nossos pontos fracos e alinharmos com os ensinamentos de Jesus. Bem-aventurados os que choram porque serão consolados, significa isso. Significa sair do deserto árido e entrar para o terreno fértil. E lógico, caminhando sempre com o nosso Mestre Jesus. Meus irmãos, nós temos que ter sempre a esperança. Primeiro, porque não adianta nós perdermos. Porque não adianta. Se nós tivéssemos uma única encarnação, nós tivéssemos essa única história, seria fácil. Mas não. Não, nós temos um passado muito repleto de acontecimentos e nós temos um futuro. E esse futuro somos nós que vamos desenhar a partir de hoje. Vamos lá? Então vamos, né? Com Jesus é mais fácil. Eu não digo para vocês que é inteiramente fácil, mas é realizável, tá? Então vamos agora fazer a nossa oração, as nossas vibrações, a água para fluidificação e em agradecimento. Agradecimento por essa oportunidade enorme de nós nos transformarmos. Então vamos assim, unindo os nossos corações, pensamentos, sentimento e nos envolvendo com essa paz incrível que vem do nosso Mestre Jesus, que vem do nosso Pai Celestial, nosso Pai do Céu. E assim nós vamos nos envolvendo e sentindo que todo esse envolvimento nos traz uma força. E essa força agora direcionamos todos juntos para todo o planeta Terra, todos os povos e dirigentes de nações, o nosso Brasil, para todos os nossos irmãos sofredores
em todos os recantos do mundo, para todos aqueles que trabalham em prol do benefício do semelhante, seja nos grandes laboratórios, sejam nas academias, sejam aqueles que levam o potinho de sopa para aquele que tem fome, largado às ruas. Que a tua luz, Jesus, possa envolver todas as crianças, todos esses nossos irmãozinhos que serão amanhã aqueles que nos receberão para uma nova oportunidade. Envolva todos os lares, fortalecendo cada vez mais os laços familiares, porque o lar, a família, é o núcleo, é o laboratório do amor. É ali onde nós aprendemos a nos doar, aprendemos a receber tudo aquilo que a família pode nos dar. E num aprendizado constante, nós vamos desenvolvendo as nossas potencialidades. Nós vamos vibrar muita luz para a nossa casa, o Consolador. Que cada dia floresça e se expanda cada vez mais, envolvendo todas as atividades que ali são realizadas. Todos aqueles que se dedicam, todos aqueles que procuram por necessidade, seja física ou seja espiritual. Agradecemos a Jesus, ao nosso querido Eurípides Barçanufo, e pedimos, Jesus, que a tua luz possa envolver nossos lares, fortalecendo-nos cada dia mais, e que nós tenhamos sempre a confiança em tudo isso que você nos deixou como ensinamento, como um guia prático para caminharmos para a realidade, para a felicidade. Fortaleça, Jesus, todos aqueles que estão distantes de nós, sejam numa outra dimensão, seja em outros lares, outros ambientes, que até lá cheguem as nossas vibrações, que a tua luz fortaleça todos aqueles que estão combalidos ou desesperançados, que a tua paz, Jesus, reine em cada mente, em cada coração. Permita, Jesus, que as águas que colocamos sejam fluidificadas e que nós, ao sorvermos essa água, esse líquido, possamos nutrir o nosso eu, assim molhando ou regando o nosso deserto interior. E pedimos ainda, Jesus querido, que a tua luz esteja conosco agora e para todo sempre, porque a desejamos. Que assim seja. Agradeço a vocês mais uma vez e até a próxima semana. Um grande abraço e um beijo.